Olá, tudo bem com vocês? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar aí na sua casa, no seu dia, na sua rotina. Gratidão. E antes da gente começar, você já sabe, se inscreve no canal, isso ajuda demais o Fama e Destino a crescer. Deixa o like, comenta aqui embaixo e me conta de qual cidade você está me assistindo e qual é o seu signo. Isso aumenta nosso engajamento e faz esse conteúdo chegar para mais pessoas que, como nós, acreditam na força dos astros. Hoje vamos comentar o mapa numerológico e astrológico de Alexandre de Moraes, também conhecido como Lex Luthor ou Lex Tudor, como brincam nas redes. Para quem está fora do Brasil, talvez não acompanhe tanto a política, mas aqui está a foto dele. E sim, ele parece o mago de Harry Potter com essa capa preta imponente. Uma figura que desperta paixões, concordâncias e discordâncias. Gosto pessoal à parte, meu trabalho é olhar para os números e para os astros. Bom, vamos lá. Alexandre nasceu em 13 de dezembro de 1968, em São Paulo. E só pela soma da data de nascimento dele, nós chegamos ao número 22, que dentro da numerologia é um arquétipo fortíssimo, o arquétipo do louco no tarô. O louco não é irresponsável. O louco é destemido, caminha sem medo, atravessa abismos e inicia ciclos sem temor. Pessoas 22 costumam enfrentar situações que outros evitariam, justamente porque têm uma coragem espiritual muito acima da média. E aí vem a grande pergunta que vocês me fizeram em massa. Ele vai sofrer impeachment? Ele vai cair? Ele tem hoje 29 pedidos de impeachment. E olhando numerologicamente e astrologicamente, não, ele não cai. Pelo contrário, mostra ascensão. E vou explicar por quê. Alexandre de Moraes está vivendo um ciclo extremamente favorável. Eu diria até um dos ciclos mais fortes da vida dele. Em 2025, ele entra no ano pessoal 7, que é representado pela carta do carro, no tarô. E o carro é exatamente isso. Uma carruagem onde o viajante segue sozinho, conduzindo o próprio destino, passando por cima dos obstáculos com firmeza e vitória. É um ano de foco, estratégia e domínio. Além disso, ele está sob um trânsito chamado habilidades jurídicas até maio de 2026. E olha que interessante. Isso reforça ainda mais a autoridade, a precisão, a clareza mental e a capacidade de aplicar leis. Ou seja, tudo que envolve trabalho jurídico, decisões, julgamentos, se fortalece ao invés de enfraquecer. Agora, existe sim um trânsito chamado Júpiter em quadratura com Saturno, que representa exatamente esses pedidos de impeachment, as pressões, tentativas de desgaste, ataques e questionamentos. E esse trânsito vai até maio de 2026, quando provavelmente será votado algum dos processos. Mas mesmo com essa tensão, o mapa não dá impeachment. A força dele é maior que a força que tenta derrubá-lo. Outro ponto que aparece fortíssimo: um trânsito de mudança até maio de 2026. Provavelmente ele vai mudar de residência. Eu não sei se ele ainda tem casa em São Paulo, mas com certeza alguém está plantado na porta, fazendo protesto, ameaçando, tirando a paz. Você sabe como está essa radicalização, né? Então a mudança, no caso dele, é estratégica e emocionalmente necessária. E aparece também apoio da família até dezembro de 2027, que é um trânsito extremamente protetor, além de uma força espiritual muito intensa. Isso é interessante porque, enquanto muita gente acende vela para ele cair, acende vela para o caos, aqui o que eu vejo é uma força espiritual maior trabalhando para mantê-lo no lugar onde está. Uma força de proteção mesmo. Proteção espiritual, emocional e institucional. Se a gente olha o mapa do Alexandre e cruza com a energia do Bolsonaro, que é um ariano em cúspide com peixes, aparece algo kármico. Lugares como a casa 12, a casa 8, a casa 4, a casa 2 e a casa 1 mostram vidas passadas, padrões kármicos e inimigos espirituais antigos. E sim, os dois aparecem como antagonistas de outras vidas. Ou seja, o Alexandre teria voltado nesta vida para confrontar essa energia, para corrigir, combater, equilibrar um ciclo de desequilíbrio que se repetiu em outra existência. E isso não tem nada a ver com política terrena, tem a ver com espiritualidade, com ciclos, com karmas. Quando eu digo isso, não é para defender ou atacar ninguém. É leitura energética. Bom, voltando ao mapa natal. Se o horário que me passaram, 13 e 19, estiver correto, ele teria Sol na casa 9, Mercúrio na casa 9, ascendente em Áries, Lua em Virgem. Isso é muito forte. Sol e Mercúrio na 9 reforçam inteligência jurídica, retidão,
senso de justiça, conhecimento de leis. Ascendente em Áries é coragem, ação, combate mesmo. E Lua em Virgem é perfeccionismo, detalhe, precisão. É a pessoa que revisa 3 vezes, que busca o correto, que não gosta de bagunça. Continuando nossa leitura, eu comentei com vocês sobre a Lua dele em Virgem. E isso explica muito do que vemos na postura do Alexandre. Ele é detalhista, criterioso, perfeccionista. Muitas decisões dele parecem duras? Sim, mas uma lua virginiana não age por impulso, age por cálculo, por método, por entender que existe uma ordem a seguir. Muita gente se choca quando vê alguém que depredou o patrimônio público pegar 6 anos por um ato, mais 4 anos por outro, mais 3 anos por outro. Mas ele está somando exatamente o que a legislação determina. É duro? É. Mas está na lei. E aí vira esse debate entre extremos. De um lado, os extremistas da direita querendo impunidade total para os aliados, do outro, um rigor enorme para punir quem atacou as instituições. Mas isso não muda o fato de que, no mapa dele, Alexandre está muito bem colocado. Ele está num ciclo de força, de estabilidade, e vivendo um período kármico, onde ele praticamente cumpre um papel, não só jurídico, mas energético, de rebater o que eu vejo como uma energia sectária mesmo. E sobre o Alexandre, o que eu vejo é 12 anos muito positivos. Sim, 12. E isso não combina com tragédia, queda, impeachment, destruição. Pelo contrário, combina com estabilidade, com estrutura, com fortalecimento. Outro ponto que aparece é uma sensibilidade no sistema digestivo. Talvez refluxo, intolerância leve à lactose ou glúten. E isso é muito comum em mapas com tensão entre Lua e Saturno, ou Lua e Mercúrio, dependendo do horário. E agora vamos falar de algo que viralizou, o tal dedo do meio no estádio. Sim, eu também vi. Eu não gostei. Achei feio. Para um magistrado, realmente não pega bem. E sabe o que apontou no mapa o motivo disso? Lilith em Escorpião. Quando a pessoa tem Lilith em Escorpião, existe um lado rebelde escondido, um lado que explode quando se sente acuado, pressionado, exaurido. E vamos combinar, ele está sendo falado de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O nome dele virou moeda de debate. É natural que uma hora o emocional transborde. Isso não significa descontrole psicológico. Não aparece depressão, não aparece transtorno. Aparece apenas cansaço. A exaustão é emocional, não patológica. E aí eu fui olhar como estava o casamento. E aparece aqui muito amor, muito afeto, muito apoio familiar. Isso é fundamental. Uma pessoa pública que enfrenta ondas de ataques precisa dessa rede. Isso que sustenta. Isso que alinha. Isso que dá chão. E por falar em ataques, vem muito essa pergunta. Mas ele cai? E eu digo novamente, não. Ele enfrenta, mas não cai. E vejo até mesmo líderes religiosos, pastores, pessoas com grande influência, mobilizando orações para ele perder o cargo. Eu respeito a fé de cada um, mas energeticamente não vai derrubar. Quando um ciclo está alinhado com missão kármica, com propósito espiritual e com trânsito favorável, não tem oração contrária que quebre. E agora vamos falar de um ponto fortíssimo no mapa natal dele. Marte na casa 10. Gente, Marte na 10 é a espada erguida. É a energia do guerreiro público. É a pessoa que aparece para lutar, defender, legislar, combater. E o sol dele está muito bem aspectado. Júpiter na casa 4 traz proteção doméstica e familiar. Saturno na casa 1 mostra disciplina e seriedade. Urano na casa 3 traz irreverência. Por isso, de vez em quando, ele dá uma escapadinha emocional. Tudo muito coerente com o que vemos no comportamento dele. Mas o que me chamou mais atenção: o Brasil, astrologicamente, é considerado signo de Virgem. E o Alexandre tem Plutão em Virgem. Isso significa um vínculo profundo com o país. Um vínculo kármico, espiritual, quase como se ele tivesse uma missão com o Brasil, algo de outras vidas mesmo. E isso explica por quê. Mesmo com desgaste, com ataque, com crítica, com oposição, ele continua firme. Ele sente que está fazendo o que tem que fazer. Mesmo quando ele exagera, mesmo quando eu discordo de alguma pena, eu vejo no mapa dele uma integridade muito grande. O mal, gente, o mal se destrói sozinho. Ele apodrece, se corrói, implode. O bem não. O bem resiste. O bem persiste. E eu acredito que o Brasil, no fundo, é do bem. E isso o mapa dele confirma. Ele ama o Brasil. Não é discurso, é energia real.
Agora, entrando na parte mais profunda da análise, que é a que geralmente mais toca vocês, o aspecto espiritual. Porque quando falamos de figuras públicas muito centrais, como Alexandre de Moraes, não estamos lidando apenas com decisões jurídicas, mas com arquétipos coletivos. O mapa dele mostra claramente uma energia de guardião, de alguém que veio para lidar com conflitos e restabelecer ordem. E isso independe de você gostar ou não dele politicamente. Quando eu vejo Plutão em Virgem, Marte na 10, Sol e Mercúrio na 9, e um trânsito tão forte de proteção espiritual até 2027, fica evidente. Ele está cumprindo um papel. Um papel que transcende o cargo, transcende o STF, transcende a política. É como se algo o colocasse ali. Algo que tem a ver com história, com missão, com karma coletivo. E olha que interessante. Quando eu pergunto astrologicamente, o Brasil vê o Alexandre como o quê? Aparece Lua, ou seja, o país o enxerga emocionalmente. Ele mexe com as emoções coletivas. Para alguns, ele é segurança. Para outros, ele é temor. Para outros, raiva. Lua move massas. E Alexandre mexe com a psique coletiva do Brasil. Isso não é pouca coisa. Isso mostra como o inconsciente do país reage a ele. E existe também o impacto emocional que isso gera nele. Porque a gente vê, uma pessoa pode ter Marte guerreiro, pode ter Saturno forte, pode ter Sol bem colocado, mas ninguém é de ferro. E tudo indica no mapa que ele está exausto. Por quê? Porque é muita energia projetada nele. Muita obsessão coletiva, muita fantasia e muito medo projetado na figura dele, tanto de quem apoia quanto de quem combate. E quando isso acontece, a pessoa do mapa sente um peso espiritual enorme. Por isso aquela explosão do dedo do meio. Por isso momentos de impaciência. Por isso a necessidade de mudar de casa, de se resguardar. E uma coisa que aparece forte no mapa é que, internamente, Alexandre é alguém que preza muito pela família. A energia que mais sustenta ele agora é justamente essa: o amor de casa, o suporte íntimo, o núcleo dele. Sem isso, o mapa mostraria queda emocional. Mas como existe esse apoio, ele segue estruturado. Agora, vamos entrar no tema que todo mundo pergunta com receio. Existe risco de atentado? Eu vou repetir. Não aparece. Não vejo morte, não vejo ataque fatal, não vejo rompimento súbito. Os trânsitos que indicariam esse tipo de acontecimento simplesmente não estão presentes. O que aparece é desgaste emocional, mudanças de ambiente, proteção espiritual, força institucional, continuidade do papel dele, e sim, uma saúde que precisa ser cuidada, especialmente na área digestiva e prostática, mas nada catastrófico. E quando falamos em 2025 e 2026, o que vemos é alguém segurando a espada, literalmente. Marte na 10 é o guerreiro público. E o trânsito da carta do carro reforça. Ele segue conduzindo, passando pelos adversários, vencendo batalhas. Os 29 pedidos de impeachment aparecem no mapa como pressões externas, não como quedas. É aquela coisa. A vida testa, provoca, sacode, mas não derruba. Por quê? Porque o ciclo dele não é de encerramento, é de ascensão. Agora vamos falar de um detalhe que poucas pessoas reparam, mas que para mim ficou muito evidente. O Brasil está passando por um momento kármico intenso, e essas figuras centrais, Lula, Bolsonaro, Alexandre, todos eles aparecem nos mapas como peças de um tabuleiro espiritual maior. E Alexandre, especificamente, tem uma energia de limpeza kármica. Ele não é confortável, ele não é simpático, ele não é doce. Mas ele é necessário para o que está sendo construído no país. E isso não significa que ele é perfeito, porque ninguém é. Ele erra, ele exagera, ele se exalta. Ele poderia ter evitado aquele gesto no estádio, poderia ter respirado fundo, poderia ter sido mais diplomático. Mas astrologicamente, eu vejo aquilo como uma válvula de escape de alguém que está segurando muito mais energia do que deveria. E aí vem a pergunta final que eu sei que vocês querem saber. Mas e depois de 2026? Ele permanece forte? Sim. Os próximos anos até dezembro de 2027 mostram proteção, estrutura, força espiritual e conexão com o país. Então, para quem torce para ele cair, não será agora. E para quem torce pela permanência, ele está firme. Eu sempre gosto de lembrar uma coisa, porque vocês que acompanham o canal sabem disso. O mal não dura. O mal se contorce, se destrói, implode. O bem, mesmo machucado,
Mesmo cansado, continua. E o mapa dele mostra uma frase muito clara: o bem continua. O Brasil é do bem. E por mais que o momento pareça dividido, pesado, polarizado, existe uma luz muito forte conduzindo essas transformações, inclusive através de pessoas imperfeitas, mas necessárias. Então é isso, meu pessoal querido. Gratidão por estarem comigo até aqui. Se você chegou até o fim, deixa um coração nos comentários para eu saber que você viu tudo. E se inscreve no canal, porque isso faz toda a diferença para o crescimento do Fama e Destino. Compartilhe com alguém que gosta de astrologia, comente seu signo, sua cidade e vamos espalhar essa energia de luz. Gratidão profunda. Um dia lindo para vocês.